Eu queria talvez explorar um pouquinho se tem algum caso, algum aprendizado recente, alguma coisa que você percebeu que a abordagem do design te ajudou dentro de um projeto recente, né, utilizando IA. Talvez é o que a gente conversou um pouquinho, né? Uhum. Às vezes nem é IA, e aí você já É, pescou, não seria? eu acho que sobre isso teve. Eu não sei se eu consigo trazer um exemplo específico, assim, tipo, que ajustou uma rota mas eu tive um trabalho recentemente que a gente estava fazendo um teste entre duas IAs, uma IA externa e uma IA que estava sendo desenvolvida pela empresa, né? O objetivo ali era entender o tempo médio que a gente gastava com cada uma para gerar um reporte, né? E a gente estava avaliando a experiência de um fluxo conversacional inteiro, assim, eram muitos bots para serem avaliados, enfim, uma coisa que se fosse fazer na mão, assim, ia levar quase um mês fazendo. Então, e tá, beleza. Aí eu caí com o teste de fazer com a IA externa, a que está sendo desenvolvida pela empresa, tá? E aí, é aquilo que a gente está conversando até agora, sabe? Coloquei lá a IA para fazer uma análise do tom de voz para mim, beleza. E aí ela me trouxe alguns pontos que eram os seguintes, por exemplo, ela sobre o tom de voz, o bot que estava sendo analisado era um bot de RH, que enviava notificações para os colaboradores, né, de aniversário, enfim, tratava ali sobre assuntos relacionados à gestão de pessoas. Só que a IA falou que o tom de voz estava muito rígido, muito corporativo, enfim, que isso poderia distanciar emocionalmente o colaborador da empresa, enfim. Aí eu peguei aquilo, comparei com a fraseologia e assim, poderia até estar um pouco rígido, mas tem coisas assim que é uma empresa falando com o colaborador. Por mais que eu tente ser amigável, tem um limite de respeito e formalidade que eu não posso ultrapassar. Então, assim, a IA estava me ajudando, estava otimizando meu trabalho, mas se eu pegasse ela sem revisão, sem nada, e entregasse, eu ia estar entregando uma coisa totalmente equivocada, que poderia gerar muitos erros, assim, para quem fosse pegar depois para mexer no fluxo. Então, eu acho que é isso, né? O que a gente já começou. Aí entra a questão da curadoria, entra a questão de. Ah, mas alguém pode chegar e falar: ah, mas você poderia ter dado mais contexto no prompt em relação ao projeto. Mas aí entra uma outra questão também. Às vezes, por exemplo, um projeto que é enorme, tem clientes que têm mais de 5 anos de empresa, que às vezes muitos detalhes, sabe? Às vezes o tempo que você vai criar para explicar o contexto num prompt para IA, você vai levar tanto tempo que também não compensa. E eu acho que isso também é uma decisão de design, sabe? Eu acho que a gente também pode jogar isso no, no combo aí de decisões de design. Às vezes não compensa perder muito tempo fazendo isso. Às vezes é melhor fazer uma revisão posterior, sabe? E conseguir ter um fluxo de trabalho ali melhor com essas novas tecnologias, enfim. Então, assim, eu acho que de fato, pode ter ajustado um pouco a rota, porque se não fosse a intervenção ali dentro da análise, realmente eu entregaria um relatório equivocado.